Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. E hoje entraremos num tema do qual finaliza todas as nossas revelações que aqui nesse canal nós já revelamos para vós. E hoje é a última revelação. Por que é a última revelação? Porque todas as outras histórias, elas já estão sendo contadas de forma perfeita dentro dos evangelhos que hoje conhecemos. Mas a história de Yahudá, ou seja, de Judas, ela não é conhecida da forma perfeita. O que conhecemos hoje é uma história que foi nos mostrada de um homem traidor. Mas como está no post deste vídeo, Judas não foi um traidor. Então, se ele não foi um traidor, por que nós o vemos assim, da forma de traidor? Por que não conseguimos enxergar a grandeza deste homem de uma forma mais perfeita e não de uma forma da qual hoje conhecemos? Um homem que traiu o seu mestre. Mas o que é interessante de nós observarmos nessa história é que na oração de Nosso Senhor, do Mashiach, ele diz que nenhum deles se perderam. Mas aí, como eu já vos disse em outro vídeo, a igreja diz, infelizmente, ou seja, apenas aquele que era filho da maldade se perdeu. Mas se hoje formos parar para olhar e analisar sem os olhos religiosos dessa história, nós vamos se deparar com uma situação que é mais tendencioso a história de Kefá, ou seja, de Simão Kefá, de ser um erro maior por negar perante os olhos de Nosso Senhor, do que a de Yahudá. Porque a de Yahudá, como é descrita nas Escrituras, ela me transmite que foi um erro dele, e por isso ele se arrepende amargamente de ter errado desta forma. Como diz alguns religiosos, mostrando com que ele pensou que o nosso Senhor poderia vingar-se daqueles que estavam querendo aprisioná-lo, ou seja, matá-lo, e isso não aconteceu. Essa é a história que é contada para nós. Mas hoje eu vou vos revelar a verdadeira história de Yahudá, uma história perfeita, uma história da qual vós não conheceis, mas hoje terão o privilégio de conhecer. E hoje, como eu já vos disse, finaliza toda a nossa profecia, não, mas a nossa revelação de todas as revelações que era necessário de que assim fosse entregue para vós. Tudo aquilo que era necessário ser revelado já foi revelado para vós. Como eu já vos revelei, vamos dizer assim, todos os discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? Shaul, que era Paulo, de onde vem, de quem são as cartas de Paulo. Então, vós já conhecem tudo isso. E hoje, particularmente, é a última revelação. A revelação da história de Yahudá. E por isso eu quero que vós observem com muito carinho. É um vídeo muito especial, por se tratar de um homem de uma grandeza também. E por isso eu quero que vós observem com bastante carinho e com entendimento. Então, fique com a verdadeira história de Yahudá. Para entendermos a verdadeira história de Judas, primeiro devemos conhecer o seu verdadeiro nome, pois esse nome, Judas, não existe nas verdadeiras Escrituras. Como eu já vos disse em outros vídeos, a letra J não existe no alfabeto aramaico, nem no hebraico.
Sendo assim, todo nome que está escrito na Bíblia, que hoje é conhecida por muitos, que possuem a letra J em seu início, não é verdadeiro. Então, qual é o verdadeiro nome de Judas? O seu verdadeiro nome é Yahudá, ou, como os judeus o chamam, Yehudá. E para entendermos toda a sua verdadeira história e por que ele não é traidor, devemos entender primeiro o porquê que o Mashiach teve que vir e morrer. E assim entenderemos o verdadeiro motivo de Yahudá ter entregue o Mashiach. Uma vez aqui no canal, no vídeo onde eu revelo que a Amazônia é a verdadeira terra prometida ao povo de Israel, um irmão comentou, e em seu comentário disse que fazia muito sentido aquilo que eu estava revelando. Mas em seguida me fez uma pergunta e disse: e quanto ao Mashiach? De onde ele vem, já que esse continente se encontra tão longe? Aí eu respondi em seu comentário que eu iria fazer um vídeo explicando isso. E para responder essa pergunta que nosso irmão fez, devemos entender quem é o povo de Israel. No livro de Gênesis, no capítulo 11, vamos ver um evento conhecido como a Torre de Babel, onde o Todo-Poderoso Yah confunde a língua da terra. Este evento, como eu já lhes disse, ele não acontece lá no Oriente, mas sim aqui na Amazônia, e é onde o povo maia, asteca e inca estavam. E quando acontece esse evento, todos esses povos, os verdadeiros povos de Israel, são espalhados no mundo inteiro. Para aqueles que ainda não assistiram o vídeo Amazônia, a verdadeira terra do povo de Israel, sugiro que assistam, para entender quem é o verdadeiro povo de Israel. Então, nesse espalhar das tribos pelo mundo, a tribo de Yahudá, ou seja, de Judá, é colocada na região do Oriente, junto com a tribo de Levi, onde hoje é conhecido como o país Israel, e todas as outras foram espalhadas entre as nações. E agora devemos entender o porquê do Mashiach ter nascido naquela região, como nosso irmão perguntou. E essa é a parte mais importante de toda essa história, porque quando eu entendo isso, entenderei também a história de Yahudá, ou seja, de Judas, como é conhecido. No livro de Gênesis, no capítulo 49, vamos ver as profecias que Yaakov fez para seus filhos. E uma das profecias que ele fez, ele menciona Yahudá e diz, no versículo do 8 ao 10, que diz assim: Yahudá, os teus irmãos a ti louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Se prostrarão a ti os filhos de teu pai. Leãozinho de leão é Yahudá. Da matança tu subistes, meu filho. Abaixando-se como um leão, se curvou. Como um leãozinho de leão, quem o despertará? Não se desviará o cedro de Yahudá, até que venha aquele a quem o cedro pertence, e a ele esperarão os povos. Essa é a primeira profecia da vinda do Mashiach, ou seja, ele teria que tirar o cedro de comando das mãos de Yahudá. E para isso acontecer da forma perfeita, ele teria que nascer da tribo de Yahudá. E por isso Yeshaiah, conhecido por muitos como Isaías, profetizou dizendo: brotará um renovo do tronco de Isai, Jessé, e um rebento de sua raiz dará fruto. Sobre ele repousará e morará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e de temor a Iá. E ele resplandecerá em temor a Iá. Não julgará conforme o que vejam seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Com justiça julgará os pobres, e repreenderá com equidade os necessitados da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e matará os ímpios com o sopro dos seus lábios.
A justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade a firmeza do seu quadril. E agora sabemos o porquê que o nascimento do Mashiach foi na região onde se localizava a tribo de Yahudá. E agora, por que Judas não é um traidor? Para responder essa pergunta, lhe responderei com outra pergunta. Por que Yeshua não é um suicida? Quando eu sei o motivo pelo qual Yeshua não é um suicida, também sei que Yahudá não é um traidor. Agora sei que muitos irão dizer, como assim, meu irmão? Aqui é simples de entendermos. Basta observarmos o que o nosso Mashiach veio cumprir. E quando vamos observar, vemos que ele cumpriu todas as profecias que estavam descritas sobre seu respeito. E sabendo disso, devemos observar a história de Yahudá, ou seja, de Judas como é conhecido. E quando observamos, já notamos que seu nome é especial, pois como eu já vos disse em outros vídeos, aquele que leva o nome de Yah em seu próprio nome, ou seja, o nome do Todo-Poderoso, esse é consagrado ao Todo-Poderoso Yah. E Yahudá não era diferente. Mas por que não enxergamos ele assim? Porque olhamos com os olhos daqueles que destruíram sua história, por não compreender o sentido espiritual das Escrituras Sagradas. Como eu já vos disse, se Yeshua veio cumprir uma escritura, e Yehudá também cumpriu uma escritura, da qual ele tinha total entendimento do que isso significaria. Mas infelizmente sua bela história foi destruída por causa dos religiosos. Mas hoje vós conhecerão tudo o que aconteceu. Então, agora fique com a verdadeira história de Yahudá e como tudo aconteceu. Observe. Evangelho Eterno. Tomé. Yahudá é escolhido como discípulo amado. Certo dia, Yeshua estava com seus discípulos na Yahudá, Judeia, e encontrou-os piedosamente reunidos em torno da mesa. Quando se dirigiu a eles, que estavam reunidos, fazendo uma oração de ação de graça sobre o pão, Yeshua riu. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, por que ris sobre nossa oração de ação de graças? Fizemos o que é certo. Mas ele respondeu-lhes: Não ri por causa de vossa oração, mas porque vós não fizestes isso com amor por vossa própria vontade, mas pela vontade de homens que lhes ensinaram sem observar as Escrituras, e não para louvar o vosso Deus, que vós não conheceis. Eles disseram: Rabi, tu és o Mashiach, o Filho de nosso Deus vivente, e nós te conhecemos. Porém, Yeshua lhes disse: De onde vós me conheceis? Em verdade vos digo que não há geração humana entre vós que me conheceis. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram agitados e começaram a ficar furiosos, ameaçando-o em seus corações. Ao ver sua falta de compreensão, Yeshua lhes disse: Por que isso vos irrita? O Filho de vosso Deus que está convosco, o Filho do Deus de vossos pais, provocou vossa ira em vossas almas? Verei agora a cada um dentre vós, que é forte o suficiente para produzir um homem perfeito, e conduzi-lo ante a minha face. Todos disseram: Nós somos fortes. Mas seus ânimos eram fracos para enfrentá-lo. Com exceção de Yahudá, ele foi capaz de colocar-se à sua frente, mas não conseguiu olhar em seus olhos e abaixou sua cabeça. Yahudá falou a Yeshua: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu vens do reino eterno, do Filho do Todo-Poderoso, e sou indigno de pronunciar o nome daquele que te enviou. Sabendo Yeshua que Yahudá produzira algo sublime, Yeshua falou-lhe: Tu és meu discípulo amado, e eu te revelarei os mistérios desse reino.
Tu tens a possibilidade de chegar a esse reino, mas passará grande sofrimento. Do contrário, algum outro terá que cumprir tua tarefa, para que os 12 possam voltar a ser um com o Todo-Poderoso Yah. E Yahudá, porém, disse-lhe: quando tu me revelarás essas coisas? Quando chegar o grande dia da luz sobre essa geração? Mas quando ele disse isso, Yeshua se retirou. Revelação dos dias futuros. Num outro dia, apareceu-lhes Yeshua, e eles lhes disseram: Rabi, nós o vimos em uma visão, porque tivemos grandes sonhos na noite anterior. Ele disse: por que têm-vos perturbado vossos sonhos? Contem-vos sem esconder a mim os vossos sonhos. E eles lhe disseram: nós vimos uma grande casa, com um grande altar nela. Havia homens, e eles são sacerdotes. Nós diríamos que eles pronunciam teu nome. E uma multidão de outros homens traziam ofertas e estavam esperando algo naquele altar, até os sacerdotes virem e receberem as ofertas. Mas nós ficamos observando. E Yeshua disse: como são os homens? Eles disseram: alguns são fornicadores, alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas. E amor e humildade não há entre si. Alguns estão se relacionando com homens, outros com várias mulheres. Alguns estão envolvidos em massacres. Alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais. E os homens que estão de pé diante do altar invocam teu nome. E em todas as suas ações deficientes, os sacrifícios são concluídos em teu nome. Depois que disseram isto, eles ficaram quietos, porque estavam preocupados. E Yeshua disse-lhes: por que vós estão preocupados? Verdadeiramente, eu revelarei a vós quem são todos os sacerdotes que estavam de pé ante aquele altar e invocam o meu nome. Novamente eu digo-lhes: meu nome será destruído nisto, para todas as gerações das estrelas, através das gerações humanas que se sucederão. E eles plantarão árvores sem frutos, em meu nome, de uma maneira vergonhosa. E Yeshua disse-lhes: aquele que vós viram recebendo as ofertas no altar, aqueles são vós. Esse é o Deus que vós servirão, se não andarem na lei de meu Pai, o Todo-Poderoso Yah. E aqueles homens que vós viram trazendo a oferta, são os sacerdotes. A oferta que vós viram sendo trazida para sacrifício, são as várias pessoas que outros desencaminharão diante daquele altar, e estarão de pé, e farão uso de meu nome deste modo. E gerações de piedosos permanecerão leais a eles. Depois disto, um outro homem estará lá de pé pelos fornicadores, e outro irá se levantar lá pelos assassinos de criança, e outros pelos que dormem com homens, e pelos que se privam de fazer o bem, e pelo resto das pessoas de poluição, e ilegalidade e erro, e os que dizem: nós somos como os anjos. Eles são as estrelas sem luz, que trazem tudo à sua conclusão. Pois foi dito às gerações humanas: vejam, Deus recebeu vossos sacrifícios das mãos de um sacerdote, isso é, de um ministro do erro. Porém é o Senhor do universo, que comanda, e no último dia eles serão envergonhados. E diz-lhe Yeshua: parem de sacrificar o que vós tendes sagrado sobre o altar. Vejam que os demônios estão sobre suas estrelas. Seus anjos não vos deixam chegarem às suas próprias conclusões. Assim vós deixam serem lançados ante eles, e não os deixam ir vós buscar entender a verdade como ela é, simples e pura. E muitas gerações se perderão, e gerações se corromperão à imagem de um homem corrupto, cujo coração está banhado em egoísmo,
inveja, rancor, ódio e blasfêmia, e dará alimento impuro a todas as gerações do mundo, e não alimentará ninguém. Assim como um padeiro não pode alimentar toda a criação que existe debaixo do céu, eles também não alimentarão ninguém, pois o único alimento que buscam é carnal, e para eles mesmos, e não se importam convosco. Para nós, tudo o que eles fazem é vão. E Yeshua disse-lhes: parem de lutar contra o Todo-Poderoso Yah. Cada um de vós tem sua própria estrela, e todos podem buscar a verdade sem que ninguém vos engane. Tudo o que eu vos digo está dentro das verdadeiras escrituras sagradas, e não é necessário que ninguém vos instrua. Em cada um habita a verdade, pois quem veio de uma fonte de águas vivas não necessita de águas sujas para viver, pois seu alimento vem de uma árvore de vida eterna, e desta eternidade tudo se faz durante um tempo. Mas irá vir um por quem meu nome será honrado, mas ele virá para molhar o paraíso de meu Pai, e fará uma geração que durará por toda a eternidade, porque ele não poluirá o caminho de vida daquela geração, mas dará a eles alimentos puros, que os sustentará por toda a eternidade, assim como eu vos dou agora. E Yehudá pergunta a Yeshua sobre aquele que alimentará a geração eterna. E Yehudá disse a ele: Rabi, que tipo de fruto este produzirá? E Yeshua lhe disse: todas as gerações humanas morrerão. Porém, quando ele completar o tempo do reino e o espírito o deixar, seu corpo morrerá, mas seu espírito estará vivo, e ele será levado. E Yehudá disse: e o que fará o resto das gerações humanas? E Yeshua lhe disse: é impossível plantar semente nas pedras e colher seus frutos. Esta também é a maneira que a geração poluída se comportará, e a geração corruptível se destruirá por si mesma. E a geração daqueles que se alimentarão do alimento puro, a mão que criou todos os seres mortais, as guiará de forma que suas almas vão até os reinos eternos dos altos céus. Verdadeiramente eu lhes digo, nenhum anjo corruptível poderá ver estes reinos, porque foram feitos para uma geração santa. Depois que Yeshua disse isto, partiu. A visão de Yehudá. E no dia seguinte, disse Yehudá a Yeshua: Rabi, como tu escutastes a todos eles, agora também escuta-me, pois eu tive uma grande visão. Quando Yeshua ouviu isto, ele riu e disse-lhe: tu, 13º discípulo, por que tenta sem se abater? Mas fala, e eu serei indulgente convosco. E Yehudá disse-lhe: na visão eu me vi sendo apedrejado pelos 11 discípulos, que estavam perseguindo-me severamente. E eu também vim para um lugar onde tu estavas, mas cheguei depois de ti. Eu vi uma casa grande, e meus olhos não puderam compreender seu tamanho. Grandes homens e mulheres estavam cercando-a, e aquela casa tinha um telhado de flores. E no meio da casa havia uma multidão de povos cantando e adorando aquele que se assenta sobre um trono e dizendo: grande és tu. E disse Yehudá: Rabi, leva-me juntamente com estas pessoas. E Yeshua respondeu-lhe dizendo: Yehudá, sua estrela o desviou. E ele continuou: nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que tu viste, pois aquele lugar está reservado para o sagrado. Nem o sol nem a lua regerão lá, nem o dia, mas o sagrado lá habitará sempre, no reino eterno, com todos os anjos e os santos querubins. Neste lugar só pode entrar um espírito puro e santo. Por isso o corpo deverá padecer, para que o Espírito Santo e puro habite ali. Tu não pode entrar ali agora, mas breve entrará. Se tu me seguires,
e cumprires todos os mandamentos de meu Pai, o Todo-Poderoso Yah. Olhe, eu lhe expliquei os mistérios do reino, e eu lhe ensinei sobre o erro das estrelas, e te ensinei e te mostrei nas 12 eternidades. Yehudá pergunta sobre o seu próprio destino. Yehudá disse a Yeshua: Rabi, poderia ser que minha semente estivesse debaixo do controle do maligno? Yeshua respondeu-lhe dizendo: Venha, que eu te mostrarei o que acontecerá contigo e toda a minha glória que porei sobre ti. Mas por isso, tu sofrerás muito quando tu vier ao reino, e toda a sua geração sofrerá. Quando Yehudá ouviu isto, ele disse: Qual foi o mal que eu cometi, meu Senhor? Pois tu me separastes para aquela geração santa e pura. Yeshua respondeu e disse-lhe: Tu se tornarás o 13º discípulo, e será amaldiçoado pelas outras gerações, porque tu terás que me entregar aos torturadores, e por isso elas te amaldiçoarão, e tu regerás sobre elas. Nos últimos dias, eles amaldiçoarão sua ascensão para a geração santa. E quando disse isso, Yehudá se entristeceu. E disse Yeshua a Yehudá: Seja forte, filho amado, pois para isto tu viestes. E o deixando, se retirou. Livro de Thomas, capítulo do 18 ao 22. Comemoração das festas dos pães, com Yeshua. No dia antes da festa dos pães sem levedura, no qual os Yaldim, judeus, sacrificam um cordeiro da Pêssach, Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: Aonde tu desejas que nós vamos e façamos para ti os preparativos para comeres a festa dos pães? E enviando 2 dos seus discípulos, lhe disse: Ide à cidade, e eis que encontrarei uma casa com um aposento alto. Ide e dizei ao dono da casa: Nosso mestre diz: Onde se encontra a habitação na qual hei de comemorar a festa dos pães com meus discípulos? E eis que ele vos mostrará um grande aposento alto com uma mesa disposta e arrumada. Ali preparai para nós. E saindo seus discípulos foram à cidade, e encontraram da maneira que ele lhes dissera. E prepararam a festa. E chegou a festa. E quando entardecia, ele chegou com seus 12. E estando reclinado à mesa e comendo, Yeshua disse: Em verdade vos digo, que um de vós que come comigo, me entregará e me venderá. Em seguida começaram a se entristecer e diziam a ele, um após o outro: Acaso sou eu? E ele lhes disse: É um dos 12, o que come seu pão comigo no meu prato. O Filho do Todo-Poderoso Yah vai à morte, assim como está escrito a seu respeito. Mas ai do homem por cuja mão não cumprir o que foi prometido ao Filho do Todo-Poderoso Yah. Melhor seria para tal homem se não houvesse sido gerado. A discípula que ungiu Yeshua em Betânia. Quando ele estava em Bet-Naiá, na casa de Yosef de Arimateia, enquanto estava reclinado à mesa, chegou Miriam, que trazia um frasco de alabastro, de perfume de nardo puro muito caro, e abrindo ela, o derramou sobre a cabeça de Yeshua. Mas os outros discípulos se aborreceram e disseram: Por que se desperdiçou este perfume? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E se indignaram contra Miriam. Mas Yeshua disse: Deixe-na, porque vós a molestai, Miriam. Uma boa obra ela fez para comigo. Porque os pobres sempre os tereis convosco. E quando quiseres vós, os podeis lhes fazer o bem. Mas a mim nem sempre tereis convosco. Com o que ela possuía, isto ela fez. E com antecipação perfumou meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em qualquer lugar onde este meu evangelho seja proclamado em todo o mundo, também se falará em sua memória isto que ela fez.
estas coisas vos falei em figura. Mas agora que vem, não vos falarei em figuras, mas vos mostrarei a respeito de meu Pai claramente. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu vos digo que suplicarei a meu Pai por vós, porque meu Pai vos ama, porque vós me amastes e creste que saí da presença de meu Pai. Eu saí da presença de meu Pai e vim ao mundo para colocar a semente celestial e mudar o coração do homem que era ruim desde sua mocidade, quando vim como Abraão. E voltei ao meu Pai. Novamente deixo o mundo e volto à presença de meu Pai. Disseram os seus discípulos: eis que agora fala claramente, sem usar linguagem figurada. Agora compreendemos que conhece todas as coisas, e não é necessário que ninguém te pergunte. Por isto cremos que saíste do Todo-Poderoso. E Yeshua lhes disse: crede vós, porque eis que é chegado o tempo, que vós sereis dispersos cada um para seu lado, e me deixarão e outros me levarão, e vós me deixareis sozinho, para que eu morra. Contudo, não aquebrantei vossos corações, pois não estou só, porque meu Pai está comigo. E estas coisas vos tenho falado, e para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, e vós também conseguirão vencê-lo, se seguir os meus ensinamentos e cumprir os mandamentos de meu Pai, o Todo-Poderoso. A missão de Yehudá é consumada. Quando disse estas coisas, Yeshua se comoveu em seu espírito profundamente e testificou, dizendo: em verdade vos digo, que um de vós me entregará. Os discípulos se olhavam uns aos outros, porque não entendiam de quem deles falava. E havia um de seus discípulos, chamado Yehudá, que se recostava sobre seu peito, a quem Yeshua amava, ao qual Shimon Quefá lhe fez sinais, para que ele lhe perguntasse a quem se referia. Então Yehudá, inclinando-se de sobre o peito de Yeshua, lhe perguntou: meu Senhor, quem te entregará? Yeshua respondeu, dizendo: o que tu tens que cumprir, fazei-o logo. Então Yehudá soube que era a hora de fazer o que tinha que ser feito, para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. E tomando o pão da mesa, imediatamente saiu Yehudá. E já era de noite quando saiu. Mas nenhum outro dos que estavam reclinados à mesa compreendeu por que lhe dissera isto. E alguns deles pensaram que quando Yehudá saiu, era para comprar algo para Yeshua, ou que desse algo aos necessitados, pois Yehudá era o discípulo mais amado de Yeshua. Yeshua antecipa a negação de Quefá. Depois Yeshua lhes disse: nesta noite todos vós tropeçareis por minha causa, porque escrito está: ferirei o pastor, e suas ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, estarei antes de vós na Galiléia. Neste momento Quefá lhe disse: ainda que todos tropecem, eu não tropeçarei. Yeshua lhe disse: em verdade te digo, que antes que o galo cante hoje, nesta noite, tu me negarás 3 vezes. Mas ele mais insistentemente dizia: mesmo que eu morra contigo, não te negarei, meu Senhor. E todos os discípulos diziam também o mesmo. A oração intercessora de Yeshua, o Mashiach. Havendo Yeshua falando estas coisas, saiu dali e foi ao lugar chamado Getsemane orar. E alçando os olhos aos céus, disse: meu Pai, a hora chegou. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique em seu sacrifício. Assim como me deste autoridade sobre toda a carne, para que eu dê vida eterna a todos os que me destes, e a estes que te conheço, o único e verdadeiro Deus, e a seu Filho unigênito, a quem o Senhor enviastes para que salvasse o mundo. Eu te glorifiquei na terra, Pai eterno. A obra que me destes para fazer, eu a terminei.
Agora, pois, meu Pai, glorifica-me junto a ti, com toda a glória que eu tinha a teu lado, antes da fundação deste mundo. Teu nome engrandeci e manifestei aos homens, que no mundo o Senhor me deste. Teus eram e os destes para mim, e guardaram teus mandamentos e teus ensinamentos, porque eu lhes dei as palavras que o Senhor me deste. E eles aceitaram, e em verdade entenderam que procedo de ti, e creram que o Senhor me enviou. Eu intercedo por eles, não intercedo pelo mundo, mas pelos que o Senhor me destes, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e eu sou glorificado neles. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, guarda-os em teu nome, os que o Senhor me destes, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu guardei aos que me destes, e nenhum deles se perdeu. Mas agora irei ao Senhor, e falo isto no mundo para que minha alegria seja plena neles. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como tampouco eu sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu, que não sou deste mundo. Pai eterno, santifica-os em tua verdade, porque tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, também eu os envio aos céus. E por eles santifico ao Senhor, para que também eles sejam santificados na verdade. Não intercedo somente por eles, mas também por aqueles que creiam em mim pelas palavras deles, para que todos sejam um só, como o Senhor, meu Pai, está em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviastes. Eu lhes dei a glória que o Senhor me destes, para que sejam um, tal como nós somos um só coração. E que eu permaneça neles e o Senhor em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviastes. Pois tenho amado o Senhor, eterno Pai Celestial, assim como também o Senhor tens me amado. Pai eterno, desejo que onde eu estiver, também estejam comigo os que o Senhor me destes, para que contemplem toda a minha glória, a qual me destes antes da fundação deste mundo. Meu eterno Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles conhecerão que o Senhor me enviastes. Teu nome lhes manifestei, e o manifestarei sempre, para que o amor com o qual o Senhor me amastes esteja neles, e eu também estarei neles, e que assim seja por toda a eternidade. A missão de Yahudá. Então Yahudá, um dos 12, saiu e foi aos principais sacerdotes para entregar Yeshua a eles, e combinou com eles 30 moedas de prata. Ao ouvir eles Yahudá, alegraram-se, pois comprometeram-se a dar muito dinheiro a quem lhes entregasse Yeshua. E Yahudá só exigiu as 30 peças de prata. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as profecias de Zacarias, que disse: Depois lhes disse, se vos parece bem, entregai-me o pagamento. Senão, sereis injusto comigo. E passaram para mim o pagamento, 30 peças de prata. Então, o Todo-Poderoso Yah me disse: Deposite na tesouraria do templo. E tomei as 30 peças de prata e as depositei na tesouraria do templo. Yeshua, ou Mashiach, é entregue e preso. Enquanto ele estava falando, eis que chegou Yahudá, o discípulo mais amado do Filho do Todo-Poderoso Yah, e com ele uma grande multidão com espadas e paus, da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Yahudá, o discípulo amado, lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar, esse é,
prendei-o e levai com segurança. E aproximando-se logo de Yeshua, lhe disse Yahudá: que seja feita a tua vontade, e não a minha, meu Senhor. E que a paz esteja com o meu rabi amado. E o beijou. Então Yeshua disse: filho meu, para isto tu vieste a este mundo. Então se aproximaram e lançaram mão de Yeshua. Prenderam-no, e eis que Shimon Quefá, um dos que estavam com Yeshua, estendendo sua mão, desembanhou uma espada, e ferindo um criado do sumo sacerdote, cortou sua orelha. Então Yeshua lhe disse: Quefá, volte tua espada à sua bainha, porque todos os que vivem pela espada perecerão. Acaso pensais que não posso suplicar a meu Pai, e ele me suscitaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Mas então, como se cumpriria as escrituras, de que é necessário que assim aconteça? Naquela hora, Yeshua disse à multidão: saístes como sai contra um ladrão, com espadas e paus para me prender? Todos os dias eu estava convosco, sentado no templo para ensinar, e não me prendestes. Mas isto aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumprissem. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Yeshua, o Machia, comparece perante o conselho. Os que prenderam Yeshua levaram-no perante o sumo sacerdote Caifás, onde se encontravam reunidos os escribas e os anciões. E Shimon Quefá o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e ao entrar se sentou entre os guardas, para ver o resultado. Enquanto isso, os principais sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam testemunha contra Yeshua para matá-lo, mas não acharam. E se apresentaram muitas falsas testemunhas. E mais tarde se apresentaram duas que disseram: este afirma que podia derrubar o templo do Todo-Poderoso e em 3 dias reedificá-lo. Então o sumo sacerdote se pôs de pé. Ele disse: nada responde sobre este assunto? O que testificam estes contra ti? E Yeshua, porém, calara-se. E o sumo sacerdote lhe falou, dizendo: pelo Deus vivente te conjuro, que nos diga se tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E Yeshua lhes respondeu: tu o dissestes. Ademais eu vos digo, que daqui em diante só me vereis sentado à destra do poder do Todo-Poderoso Yah, e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: eis que blasfemaste. Portanto, que necessidade temos de testemunha? Eis que agora ouviste suas blasfêmias. Que desejais? Respondendo eles, disseram: seja condenado à morte. Então cuspiram em seu rosto, vendaram seus olhos, e lhes deram bofetadas. E outros, ferindo-o, diziam: profetiza, Machia, quem foi que te golpeou? Isso aconteceu para que se cumprisse as profecias de Yeshua, que profetizou dizendo: meu corpo entreguei às feridas, em minhas faces as bofetadas. Não escondi meu rosto da vergonha, nem de quem cospe. Shimon Quefá nega Yeshua o Machia. Shimon Quefá e outro discípulo iam seguindo a Yeshua. E sendo o outro discípulo Yahudá, entrou no pátio com Yeshua. Mas Shimon Quefá permaneceu do lado de fora, à porta. Estando Quefá sentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada e lhe disse: tu também estava com ele, Yeshua, o Nazir. Mas o negou diante de todos, dizendo: não sei do que estás falando. E os servos e os guardas se encontravam de pé, esquentando-se, junto a uma fogueira que fizeram, porque fazia frio. E Shimon também se encontrava junto com eles de pé, aquecendo-se. Ao sair ao vestíbulo, outra criada o viu e lhe disse: este também estava ali junto com Yeshua, o Nazir. Mas de novo o negou, dizendo: eu não conheço tal homem. Então saiu Yahudá
e chamou Quefá para entrar. Um pouco depois aproximaram-se os que estavam ali de pé e disseram a Quefá: certamente tu também és um deles, pois mesmo tua maneira de falar te delata. Então ele começou a maldizer e proferir juramentos, dizendo: não conheço esse homem. E na mesma hora cantou o galo. E Quefá, recordando o que Yeshua lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E indo para fora, chorou amargamente. E Yahudá foi até ele para consolá-lo. Yeshua é levado a Pilatos. Chega da manhã, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram em conselho contra Yeshua para entregá-lo à morte. E depois de amarrá-lo, trouxeram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Yahudá cumpre sua missão. Quando amanheceu, Yahudá foi até a tesouraria do templo, devolver as 30 peças de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: eis que se cumpre esta profecia hoje. E disse-lhes: se considerais válido, dai-me meu salário. Caso contrário, não o façais. E passaram então 30 peças de pratas, para que fossem meu pagamento. E Iá me disse: colocai-as na tesouraria da casa do Todo-Poderoso, porque é preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e as coloquei no tesouro da casa do Todo-Poderoso. Mas eles lhe disseram: que nos importa? Isso é contigo. Depositando o dinheiro na tesouraria do templo, Yahudá retirou-se e foi até Yeshua. Mas os principais sacerdotes recolheram o dinheiro e disseram: não é permitido colocá-lo no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Depois de se consultar entre si, compraram com ele o campo do oleiro para a sepultura dos forasteiros, pelo qual aquele campo se chama até hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi falado pelo profeta Zacarias. Pilatos lhes entrega a Yeshua, o Mashiach. Em cada festa era costume do governador pôr em liberdade um preso para o povo, aquele que eles desejassem. E naquele momento tinha um preso chamado Bar-Abá, filho do pai. Assim que, estando eles reunidos, Pilatos perguntou: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a Yeshua, chamado Mashiach? Porque Pilatos se dera conta de que o entregaram por inveja. Quando o governador estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou avisar, dizendo: não te envolvas com esse justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos instigavam a multidão para que pedissem por Bar-Abá e que matassem a Yeshua. Então o governador lhe respondeu dizendo: a quem destes dois desejais que eu vos ponha em liberdade? E eles responderam: a Bar-Abá. E Pilatos lhe perguntou: então o que farei com Yeshua, chamado Mashiach? Todos lhes disseram: mate-o. Pilatos lhe perguntou: pois que mal ele fez? Mas eles gritavam ainda mais, dizendo: mate-o. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas que aumentava mais o tumulto, tomou a água e lavou suas mãos diante da multidão, e disse: sou inocente do sangue deste justo. Seja isto convosco. E respondeu todo o povo, dizendo: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhes deixou em liberdade a Bar-Abá, mas açoitou a Yeshua com flagelos e o entregou para que fosse morto. Em seguida, os soldados do governador levaram Yeshua ao petróleo, e toda a companhia de soldados se reuniu ao redor dele, e despindo-o, vestiram-no com um manto escarlate. Depois torceram uma coroa de espinho e a colocaram na sua cabeça, e se ajoelhavam diante dele, e escarnecendo dele, diziam:
Salve, ó rei dos Ialdins! E cuspiram em seu rosto, e lhe golpeavam a cabeça. E quando escarneciam dele, despiram-no do manto, e o vestindo com suas próprias roupas, levaram-no para executá-lo em uma estaca. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Yeshaiá, que disse: Ele se ofereceu e foi humilhado, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. E Yahudá ajuda Yeshua carregar o madeiro. E eles, quando o conduziam, Yeshua não suportou os flagelos e caiu como um madeiro. E Yahudá o seguia próximo a ele, e ao cair, Yahudá o tomou a Yeshua pelas mãos e o fez levantar. E vendo os guardas que Yahudá fizera isso, o puseram sobre ele o madeiro que Yeshua carregava, para que ele carregasse após Yeshua. E Yahudá o ajudou a chegar a um lugar chamado Gogolete, caveira. E ao chegar Yeshua, lhes deram a beber vinagre de vinho, mas ele se negou a bebê-lo. E depois de o pregarem no madeiro, disse Yeshua: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E lançando sorte sobre suas vestes, repartiram-nas. Depois lhe puseram sobre a cabeça uma inscrição como a causa de sua morte: Este é Yeshua, rei dos Ialdins, judeus. E colocaram junto dele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam o insultavam, e maniando a cabeça diziam: Tu que derribas o templo, em 3 dias o reedificará? Se és o Filho de Deus, livra-te a ti mesmo e desce do madeiro. Também de igual modo zombavam os principais sacerdotes, junto com os escribas, os anciãos e os fariseus, dizendo: Salvou a outros, não poderá salvar a si mesmo? Se és o rei de Israel, que desça agora do madeiro, para que vejamos e creiamos nele. Pôs sua confiança em Deus. E agora que Deus o livre, caso se agrade dele. Porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados junto com ele insultavam-no também de igual maneira. Então Yahudá lhe disse: Meu Senhor, tu és o meu rei, meu Senhor e meu Salvador. Perdoa-me e lembre-te de mim quando tu estiver em tua glória. E chorando se ajoelhou perante o madeiro de Yeshua. Então disse Yeshua: Filho amado, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo nos reinos dos céus. Vendo os romanos que Yahudá venerava Yeshua e reconhecia como rei, o prenderam por traição à majestade de César. A morte de Yeshua, o Machia. E houve trevas sobre toda a terra, desde as 12 horas do dia até as 3 da tarde. E cerca das 3 da tarde, Yeshua clamou em alta voz, dizendo: Well-Yah, Well-Yah, Lemaná, Sibactani. Isto é, Todo-Poderoso Yah, Todo-Poderoso Yah, por que me abandonaste? E alguns dos que estavam ali diziam ao escutá-lo: Raeliá, chama estes? Mas outros diziam: Deixa, vejamos se Eliá vem livrá-lo. Nesse momento, correu um deles e tomou uma esponja e encharcou no vinagre e a colocou em uma cana e lhe dava para que bebesse. E imediatamente Yeshua, chamando novamente em alta voz, disse: Tudo está consumado. Abba, Abba, Eshi, Hamelá, Kefim. Isto é, Pai, Pai, tens compaixão de mim. E o Todo-Poderoso Yah o tirou. E imediatamente o véu do templo se rasgou em 2 partes.
desde o topo até embaixo, e a terra tremeu, e as rochas se repartiram. Então o centurião e os que estavam com ele vigiando a Yeshua, ao ver o tremor e as coisas que aconteceram, tiveram muito medo e disseram: em verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres, as quais vieram seguindo a Yeshua, desde a Galil, para que lhe servisse, encontravam-se ali, observando-o desde certa distância, entre as quais sua discípula Miriam, irmã de Marta, mãe de Yeshua, e a mãe dos filhos de Zebadi. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as profecias de Yeshaiá, que disse: ao cárcere e ao juízo foi levado, e sua geração foi quem o levou, porque foi cortado da terra dos viventes, e pelos iníquos de seu povo foi oferecido. Se dispôs como um ímpio em sua sepultura, mas como rico esteve em sua morte. Embora não cometeu iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia Iá não quis humilhá-lo, nem submetê-lo a sofrimento. E ele se entregou a si mesmo como sacrifício de pecados, para ver sua descendência também fazer a vontade do Todo-Poderoso Iá, e assim prosperar por longos dias, por causa de suas mãos. Yeshua, o Mashiach, é sepultado. Ao chegar a tarde da preparação, isto é, que antecedia o dia do repouso, chegou um conselheiro ilustre, Yosef de Arimateia, que também esperava o reino do Todo-Poderoso Iá, e foi falar com Pilatos, para pedir o corpo de Yeshua. Surpreendendo-se Pilatos de que já tivesse morrido, chamou o centurião e lhe pediu que fosse ver se havia morrido antes do tempo. Uma vez que foi informado que estava morto, entregou o corpo a Yosef. Então comprou Yosef um pano de linho puro branco e, envolvendo nele, o fez descer. E ele o colocou numa tumba que havia sido escavada numa rocha. Rolou uma pedra sobre a entrada da tumba, e Miriam, irmã de Marta, chorando, observava onde o puseram, e não se consolava. Isso aconteceu para que se cumprisse as profecias de Jeremias, que disse: uma voz se ouve em Ramá, lamentação e amargo pranto. Rachel chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem mais. A morte de Yahudá. Após a morte de Yeshua, os romanos levaram Yahudá até a prisão e ali o enforcaram por não reconhecer César como seu rei. A ressurreição de Yeshua dentre os mortos. Havendo passado o dia de repouso, Miriam, irmã de Marta, veio até o sepulcro pela manhã, no segundo dia da semana. Quando viu, notou que a pedra havia sido removida, e ao entrar no sepulcro viu um jovem sentado à direita, vestido como uma túnica branca. E ele lhe disse: não temas, vós buscais a Yeshua, o filho do Todo-Poderoso Iá? E ela lhe disse: sim. E ele lhe disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide rápido e dizeis a seus discípulos: eis que o filho do Todo-Poderoso Iá vai adiante de vós para Galil. Ali o vereis, assim como vos disse. Yeshua, o Mashiach, aparece para Miriam e os outros discípulos. E pela manhã, no segundo dia da semana, ele ressuscitou. E primeiro apareceu para Miriam. Então ela foi e anunciou os que haviam estado com ele, os quais se encontravam tristes e chorando. Quando escutaram que ela dizia que ele estava vivo e que aparecera para ela, eles não creram nela. Após estas coisas, apareceu em outra forma a dois deles, enquanto caminhavam para uma aldeia. E eles foram e comunicaram aos demais, mas tampouco neles creram. Por último apareceu aos 11, quando eles estavam reclinados à mesa, e os repreendeu por causa da pouca fé deles, e pela dureza de seus corações, porque não creram naqueles que o viram ressuscitado. E lhes disse: ide por todo o mundo,
e proclamai o evangelho do reino do Todo-Poderoso Yah a toda criatura. Quem crer e for imerso em águas será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão espíritos malignos, imporão suas mãos sobre os enfermos, e eles sararão. E se foi entre eles Yeshua o Mashiach e o discípulo amado. E Shimon Kefá estava andando pela orla do mar, e virou-se e viu que alguém o seguia, e era Yeshua, e disse: Meu Senhor. E perguntou sobre o discípulo que amava a ele como nenhum outro, o mesmo que se recostou sobre o peito de Yeshua durante a noite de sua prisão. E lhe disse: Meu Senhor, quem te entregarás? Ao vê-lo, Kefá disse a Yeshua: Meu Senhor, o que acontecerá com Yahodá? Pois os romanos o enforcaram. Yeshua lhe disse: Este é meu filho amado, e eu quero que ele fique comigo até que eu venha, e virá comigo, e descerá nas nuvens dos céus, junto de ti e dos outros que estarão conosco no dia do juízo final. Segue-me, e tu não te desvie, pois o mundo é tentador. Mas em verdade te digo, tenha fé e cumpra tudo o que eu lhe disse, para que tu tenhas a vida eterna nos reinos dos céus, como um de nós, e que eu possa cumprir o que te prometi, que te daria as chaves das portas dos céus, e que a paz esteja sempre convosco, filho amado. De modo que se divulgou esta declaração entre os irmãos, que aquele discípulo que foi enforcado não haveria de morrer. Mas Yeshua disse: Este é meu filho amado, e eu quero que ele fique comigo, até que eu venha, e virá comigo, e descerá nas nuvens dos céus, junto de ti e dos outros que estarão conosco no dia do juízo final. E essa é a verdadeira história de Yahodá. Uau! Que espetacular! Que história espetacular! Essa é a história que foi destruída, meus irmãos e minhas irmãs. Observe, Yahodá veio cumprir uma escritura que teria que se cumprir. Mas a Bíblia não me mostra assim. Ela me mostra que haveria um dito de David que diz: aquele que come em pratos comigo me trairá e ele me negará. Não é essa a escritura. A escritura tem que ser dos profetas, que tinham as profecias que iriam acontecer do Mashiach. E a profecia de Zecaia, conhecido como Zacarias, essa é a profecia que Yahodá cumpriu. E por isso hoje não compreendemos a história dele. E entendemos que ele é um traidor, mas não, nunca foi traidor. Olha a história, perfeita história, belíssima história. Vocês imaginavam que aquele ladrão que estava na cruz lá, como é dito na história, que houve o perdão dado por Yeshua ao ladrão que estava do lado dele? Observe quem era. Nada de ladrão. Não tinha, quer dizer, tinha os ladrões, mas não foram eles os salvos. Não foi. Foi aquele que estava com ele todo momento, ao lado dele ali. Observe a história. Ele vai sendo levado para Caifás, ou seja, para Caifás, e lá estava Yahodá. Entrega as moedas, vai ao encontro de Yeshua, ajuda Yeshua a carregar o madeiro. Olha que grandeza de história. Mas eu sei que poucos acreditarão. Por quê? Porque já estão cauterizados dentro de seus corações uma traição que nunca existiu. Nunca existiu. Basta lerem as Escrituras. Como podes alguém trair por 30 moedas de prata e depois devolver as 30 moedas de prata?
Aí quando nós lemos as profecias, enxergamos, está aqui a profecia. É essa profecia que testifica de Yahudá. Essa é a profecia que ele cumpre. Mas e por que ele se enforcou? Não, ele não se enforcou. O enforcaram. E nós não compreendemos a história e a grandeza dessa história. Porque desmontaram toda a sua história. E criaram este Judas, o traidor. Mas se vós pegarem a internet aí e escacaviarem a verdadeira história de Yehudá, ou seja, de Yahudá, vós irão encontrar um Judas totalmente diferente deste Judas. E o livro de Tomé, que são as revelações que o nosso Senhor deu para Yehudá, Yehudá transmite ela para Tomé, e Tomé escreve todas elas. E escreve o livro de o livro de Tomé. E este é o livro que compõe o Evangelho Eterno. É um livro que está dentro do Evangelho Eterno, que eu irei disponibilizar logo mais para vós, gratuitamente, para que vós vão lá, baixem o livro e acompanhem tudo que eu já vos revelei. E essa é toda a verdadeira história, meus irmãos. Espero mais uma vez ter colaborado com todo o vosso entendimento. A última revelação. Agora não tem mais nenhuma revelação. Todas as escrituras estão aí. O que vós precisarão saber e o que vós precisam saber é o que eu já vos revelei. De hoje em diante irei fazer outros vídeos mais aleatórios, vídeos que falam da religião de hoje e de alguns pontos das escrituras que devem ser mostrados. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o fim deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. Hashem,